essa entrevista é uma entrevista que deveria ser assim obrigatória, né? Claro, para todo mundo assistir, mas principalmente para os formadores, né, de política pública, para os caras que estão com a caneta na mão, os presidentes de banco deveriam assistir, né, os economistas de banco deveriam assistir, porque quando você ouve aquela história batida, toda mentira dita 1000 vezes vira uma verdade, etc., é impressionante como a gente passou a acreditar em certas coisas que não tem nada de intuitivo. Não deveriam ser óbvias, né? Mas elas acabam virando óbvias na cabeça das pessoas e por nada mais distante do que você imaginar, né, que um país como o Brasil, onde as pessoas estão passando fome, você tem que manter uma taxa de juros muito alta para obrigar que as pessoas consumam menos ainda, porque é o consumo delas que está fazendo a inflação sair de controle. Isso é tão pouco intuitivo que, falando assim, surpreende. Não, mas como é que as pessoas acham isso? Mas as pessoas tomam isso como uma certeza, de uma maneira quase que dogmática. E ontem o André Lara dá uma aula, mas uma aula, falando o seguinte, olha só, em primeiro lugar, não venha me falar que eu não estou preocupado com a inflação. A minha vida foi dedicada a combater a inflação. Eu estive em posições de poder em vários momentos em que a inflação era muito grande. Eu fui responsável por implementar medidas, várias que deram errado e algumas que deram certo. A que mais deu certo, o Plano Real. Os meus trabalhos acadêmicos são, a maior parte deles, em cima do tema inflação. Então não me venha. E aí eu adorei a falta de paciência dele com os jornalistas, ali, com a turma que estava entrevistando ele. Eu adorei. Porque tem hora que é para ficar meio sem paciência mesmo, sabe? Porque tem uma galera que enche a boca para falar de um assunto assim, porque nem entende direito. Eu estou vendo nos últimos dias, aliás, queria mandar um beijo para os meus amigos da CNN, que ontem gastaram mais uns 5 minutos falando mal de mim. Todos os dias têm gastado 10, 15, 5, 20 minutos falando mal de mim. E eu agradeço muito, eu não acompanho, mas recebo as mensagens, né, que vocês têm gasto esse tempo. E isso, enfim, a gente nunca tem como não agradecer a audiência. Então, eu agradeço a audiência que vocês têm do ICL. E só queria dizer o seguinte, se o incômodo de vocês é tão grande de que, poxa, eu sou um cara que não entendo tanto de economia, etc., vocês vão fazer um dever dentro de casa para entender por quê, né, que a empresa de vocês teve um prejuízo de 170 milhões de reais no ano passado, teve que mandar embora metade das pessoas que trabalham na empresa. Isso também é economia, né? Economia é o dia a dia. Economia é você chegar no final do mês e ter conseguido se organizar a casa, né? Organizar a casa, não é só dinheiro. Eco vem de oikos, quer dizer casa, né? Nomei quer dizer gestão. Então, a gestão do lar, a gestão da casa. Então, eu convido vocês que me criticam tanto a aprender um pouco sobre gestão de casa. Não estou falando comigo, não, porque talvez eu não saiba nada disso, mas porque eu acho que pode, já que é um tema tanto que interessa a vocês, pode ajudar vocês. Mas voltando para o André Lara Rezende, que é um cara que entende bastante sobre gestão da casa e sabe, né, que a economia vai muito além do que só sobe juros, cai juros, política monetária, não política monetária, aperto aqui de liquidez, não aperto de liquidez, economia é algo muito maior do que isso. Ontem ele estava explicando, vem cá, essa inflação não é porque tem muita gente querendo comprar, é porque, por exemplo, não tinha carro para vender, é porque, por exemplo, teve guerra entre Rússia e Ucrânia e o combustível ficou muito mais caro. E quando o combustível fica mais caro, numa economia que é toda apoiada, né, em cima de um sistema de transporte, que é um dos principais custos, né, de todos os produtos que a gente tem, você tem que esse custo do combustível passa para a inflação. Tudo ficou mais caro porque você tem uma questão de alimentos, por causa também da guerra e por causa da pandemia, que fez com que os preços subissem. Tem nada a ver com juros. Não tem nada a ver com juros. O problema é que as pessoas passaram a acreditar. E aí eu adiciono uma coisa ao que falou o André Lara. Na economia tudo é muito expectacional.
tudo é em cima do que você acredita. Não é à toa que a palavra crédito vem de credere, do latim, que quer dizer acreditar nas coisas. Então, quando a gente fala de economia, né, o que move a economia é o crédito, ou seja, você pegar uma nota aqui, eu estou sem a carteira aqui, mas você pegar uma nota, aquilo ali é um pedaço de papel sujo escrito. Serve para nada, mas você acredita que aquilo vale R$50. Todo mundo acredita junto que aquilo vale R$50. Antigamente, eles deixavam dentro de um cofre uma quantidade de ouro para cada nota para dizer não vale R$50 porque tem guardado aqui. Hoje não tem nem mais isso. Isso, tinha lastro. Então, desde Bretton Woods, você não tem mais isso. Então, não tem mais esse lastro. Não tem mais esse lastro. Então, todo mundo tem que acreditar. Então, hoje em dia, todo mundo acreditar que o Brasil precisa ter uma taxa de juros de 13,75 para não ter inflação, aí sim, isso é algo sério. Porque se hoje, por exemplo, o Roberto Campos Neto chega e fala assim, ó, sofri muita pressão política, caí para 12% a taxa de juros. Vai ter impacto na inflação. Vai ter impacto na inflação, vai desancorar as expectativas para frente. A inflação hoje começa a subir, já antecipando essa expectativa para frente. Então, pô, Eduardo, então ele está certo. Não, ele não está certo. Porque ele é o responsável por gerar essas expectativas. Ele é o responsável por ancorar as expectativas nesse, como é que se diz? Nesse framework, nessa lógica de que o 13,75 é o que a gente precisava ter hoje. Se fosse 11%, não se fosse 11% depois dele cair, dizendo que caiu por pressão política, porque o presidente falou que 13%... Não. Se a gente tivesse subindo de 2% e tivesse 11%, será que a inflação estaria explosiva? A gente ainda teria a taxa de juro real mais alta do mundo, com 11%. A gente ainda teria a taxa de juro real mais alta do mundo. A inflação não teria disparado se a gente conseguisse construir expectativas de que o 11% era a taxa neutra. É claro que isso tem um limite. O expectacional, as expectativas, você consegue trabalhar elas um intervalo para cima e um intervalo para baixo. Eu não posso chegar e falar assim, então, assim, já que é tudo expectativa, vamos falar que é 0% a taxa de juros. E a gente cria uma expectativa de que com 0% não vai ter inflação. Pô, com 0% vai todo mundo pegar dinheiro, que não custa nada pegar dinheiro, né? E aí você provavelmente vai ter inflação. Mas ali entre... claro, eu estou falando aqui de uma maneira absolutamente descompromissada com a ciência ali da precisão do negócio, mas ilustrando, entre ali o 9% e o 15%, tem muito desse do expectacional, do quanto você coloca como uma expectativa de que aquilo ali é o que faz a economia funcionar sem inflação. E esse governo, e todos os últimos governos, e todos os últimos presidentes do Banco Central no Brasil, colocaram uma expectativa de que a taxa de juro real no Brasil tinha que ser altíssima para a gente não ter inflação. E a gente vive, hoje em dia, com isso sendo uma realidade. Então, antes de você ter essa queda de 14% para 11% e tudo ficar igual, na verdade, igual não, muito melhor, cada 1% que você cai, são quase 40 bi que você tem de economia no país. Então, se a gente está falando que cai de 14 por 11, 3 vezes 40, são 120 bi de economia por ano. Não mudou nada. Só que você já aliviou o teu fiscal em 10 anos. Esse negócio vale o quê? 1,5 trilhão quase, seria 1,2 trilhão, mas você tem também o quanto que você consegue ter de ganho nesse dinheiro, rendendo ao longo do caminho, né? Então, isso faz uma diferença no fiscal enorme. Mas antes de fazer essa queda, você tem que trabalhar a opinião pública, você tem que conversar, você tem que dar espaço para essas pessoas. E as pessoas não dão. Pô, tem matéria na Folha hoje defendendo o livro de cabeceira do 3G. Bicho pegando, Americana cheia de fraude, todo mundo perdendo dinheiro, as empresas quebrando, taxa de juros lá nas alturas. E tem um repórter que resolve acordar e fala, não, eu vou defender o livro de cabeceira do cara. É maluquice, é doente, é parada, é a bajulação sem limite. Então, eu queria aplaudir
a entrevista dada pelo André Lara para o Canal Livre. E assim, caramba, que sorte que ainda temos pessoas como o André Lara e que têm uma história de vida que sustenta um discurso como esse. Por exemplo, ter sido um dos pais do Plano Real.